Olá, Maurício. Boa noite, boa noite. Conseguimos enfim estar aqui hoje. Estava um pouco difícil, né, da inicialização, né, da live. Tentamos diferentes plataformas, mas que bom que deu certo. Que bom que deu certo. Vamos tentando que a coisa vai. Então é um prazer estar com você aqui nessa noite para poder falar um pouco sobre psicologia e fazer essa relação ali com a nutrição. Eu acho que vai ser um papo interessante. Sim, eu também acredito. Eu que agradeço, né, a sua disponibilidade, né, para fazer essa live, que acredito que vai ajudar muitas pessoas. Então, eu comecei com uma apresentação bem breve, né, bem resumida, sobre o nosso tratamento multidisciplinar que a gente faz com os pacientes que permitem, né, a troca de informações, os resultados. Você gostaria de se apresentar, dizer qual é o seu foco na área da psicologia, por que você escolheu a área e tudo mais? Tá, pode ser. Ahn, eu trabalho, vai fazer 3 anos com psicologia. Os meus fortes, eu trabalho primeiro com a abordagem de terapia cognitivo comportamental, mas a gente fala um pouco mais sobre isso ao longo da live. Meus fortes, principalmente, são transtornos de compulsão, tá? De uma forma mais abrangente, principalmente dependência química, mas de uma forma mais abrangente, compulsão. Trabalho também bastante com déficit de atenção, TDAH e também o borderline. Mas, claro, trabalho com fatores de ansiedade, depressão, dentre outras questões. Eu gosto de dizer que eu gosto de trabalhar com caso pesado. Eu gosto de desafio. Então, eu acho que seria mais ou menos essa a apresentação. E por que eu escolhi psicologia? É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Eu acho que é uma soma de fatores. Seja aqueles clichês das pessoas querem ajudar e tudo mais os outros, mas eu diria principalmente pelo um fascínio sobre a natureza humana, sobre o humano em si, o seu comportamento, seu pensamento, suas relações. Então, gostar de pessoas, obviamente tem que gostar de pessoas. Então, acho que são esses fatores que me trouxeram a trabalhar psicologia e amo profundamente. Sei que fiz a escolha correta, sem a menor dúvida. Sim, também é uma área assim que, em pequenos momentos, eu acho que todos os nutricionistas passam, né, por isso, né, de ter um conhecimento, pelo menos mínimo, né, para conseguir dar continuidade ao tratamento. São pacientes que chegam ao consultório buscando dieta, aí você faz a anamnese e descobre um histórico, né, de traumas da infância, de condições psicológicas que levaram o paciente a estar na condição atual. Então, é muito interessante mesmo a psicologia. Eu tenho até dois livros aqui que vêm me ajudando muito. Não sei se o doutor conhece. O livro da psicologia, Hum, ele, como se fosse uma enciclopédia, passa os principais pensadores e tudo mais. E lidando uhum. com pessoas difíceis, de Mike Annesley, que é assim a pronúncia. Esse eu Então, não conheço. Esse eu não são dois conheço. livros assim, fundamentais aqui no consultório, né? Eu não deixo de lado, Sim. eles me ajudam muito. Então, separamos aqui alguns temas, né, doutor? E vou colocar aqui um contexto que acontece no consultório. Então, o primeiro dele é as raízes psicológicas que os pacientes têm. Quando eu faço anamnese, eu pergunto a questão da seletividade alimentar. Qual Hum, alimento que você não gosta? Pergunto para o paciente e ele responde que não gosta, por exemplo, do brócolis, por conta do parente, da mãe, do pai, que forçou esse paciente a comer quando era criança e por isso pegou um trauma e não quer ver brócolis de jeito nenhum. Uma outra coisa é o terrorismo alimentar. Quando eu pergunto qual alimento o paciente mais gosta, daí ele fala, a maioria, né? Eu como de tudo, mas se tiver um alimento que é venenoso, o senhor me fala que eu tiro de vez a alimentação e nunca mais como, né? Então, esse terror que vem quando se fala em dieta, a questão dos traumas da infância, como eu comentei,
e até a sua área, né, de domínio, que é dos transtornos alimentares, bulimia, anorexia. Então, a dúvida é, qual é essa relação da psicologia com a alimentação? Tá. Primeiro, a gente precisa entender psicologia aqui. De uma maneira muito clichê, a gente pode entender a psicologia como a ciência que estuda o humano, seus comportamentos, seus pensamentos, individualmente, em grupos e etc. Eu vou falar dentro da área a qual eu atuo em psicologia, porque aí fica mais fácil o diálogo aqui. Eu trabalho com abordagem que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental. Mas talvez quem esteja assistindo está achando estranho, como assim abordagem, etc. Pensa da seguinte forma. A gente tem no Brasil uma população cristã. A gente vai ter católicos, protestantes, vertentes protestantes que não acabam mais, ideias de católicos que não acabam mais. Todos eles vão analisar uma situação. Deus, a teologia, enfim. Mas todos eles têm suas visões distintas a respeito de um mesmo fenômeno. É a mesma coisa na psicologia. Cada um vai ter uma visão diferente sobre o humano. E na terapia cognitiva comportamental, que é TCC, para abreviar esse nome gigante que a gente tem, a gente trabalha da seguinte forma. Isso vai fazer sentido tudo que a gente vai falar hoje. Na cognitiva, a gente entende que não são as situações que mudam como a gente pensa, mas como nós pensamos as situações. Por exemplo, se eu estou com um amigo em uma mesa de restaurante, e o garçom, de uma maneira muito gentil, muito amável, um doce de pessoa, chega com uma bandeja coberta, coloca na mesa e diz: é um presente da casa para vocês. Eu agradeço e na hora que eu tiro a bandeja, é uma porção de sushi. Eu profundamente odeio sushi com todas as forças que existem em meu coração. Entretanto, o amigo que está na minha frente deve amar sushi, porque tem a maçonaria do sushi, eu sempre coloco essa teoria para todos. E aí, quando ele vê o sushi, o meu amigo pensa: nossa, sushi, ótimo, que bom, eu amo, vai ser ótimo isso daqui. Eu olho sushi e penso: nem pagando, nem de graça, perdão, eu queria isso daqui é horrível, olha o cheiro disso daqui, por que inventaram um fogo e a pessoa não está utilizando para cozinhar o alimento? Questionamentos. Diante disso, desses pensamentos, eu começo a ter uma emoção de raiva, por exemplo, ou nojo de ver aquela coisa. O meu amigo não. Ele começa a sentir alegria, uma profunda alegria, olhando aquela coisinha ali. Qual vai ser o meu comportamento? Pode ser vários. Nesse caso, eu empurro o sushi para longe, a bandeja. E o comportamento do meu amigo, trazer para perto dele, para que ele consiga comer o sushi. O que eu quero dizer? Não tem como a gente falar de alimentação e não falar de psicologia. Porque alimentação, eu não consigo excluir entre pensamentos, emoções e comportamentos. Seja o hábito de você comer uma tapioca quando você acorda de manhã. Pode ser, e a gente vai falar mais disso provavelmente, uma questão cultural, da sua família. O ato de abrir o armário, preparar a tapioca, colocar aquilo ali, o recheio que você quiser, já é um comportamento, já é um esquema, já é um padrão a respeito. Então, dentro do cognitivo, a gente entende, respondendo sua pergunta, que a modificação dos pensamentos e do comportamento são possíveis de alteração. Então, não tem como separar nutrição e psicologia. Uma coisa está intrínseca à outra. Sim, eu vou contar um caso que aconteceu comigo mesmo. Quando eu era criança, meu pai ele tinha a preocupação, né, o cuidado de acordar todo mundo da casa para tomar o café da manhã, né, a refeição. Só que ele acordava do jeito dele, né, da criação dele, da cultura dele. Era aquele jeito agressivo de acordar, né? Então, o que eu observei comigo? Com o tempo, eu deixei de tomar café da manhã, porque no meu inconsciente eu associava que o café da manhã era algo que ia impedir que eu dormisse. Então, no meu inconsciente, né, um tempo, eu fiquei dessa forma. Então, na escola, estudava de manhã, não comia nada, comia só depois do meio-dia, né, que já era o almoço. E até hoje em dia, né, às vezes passo por isso, de acordar cedo, não ter o apetite necessário para tomar o café da manhã.
Então, é algo que realmente, né, impacta muito a questão da psicologia. Muito bom ter comentado. Exato. Esse exemplo que você traz, a gente vai falando um pouco mais, mas dentro da cognitiva a gente não utiliza a ideia de inconsciente. A gente vai utilizar o termo de condicionamento operante comportamental. Então, se você acorda a lá exército, né, em sua infância, com seu pai batendo a corda, etc., você começa a associar a ideia do café da manhã como a gente fala, você discrimina esse estímulo como aversivo. Então, você tende a evitá-lo de todas as formas possíveis. Então, tem bastante disso na alimentação. E vou pegar esse seu exemplo também para ir citando outras coisas. Vamos emendando aqui. Ah, perfeito. Eu já não vou usar mais esse termo de inconsciente. Não é que tá errado, mas é uma linha mais psicanalítica, ou outras, a gente fala de outra forma. Não quer dizer que uma tá errada, a outra tá certa. Todas são certas. Ah, sim, entendi. Ok. E tem mais uma questão que é as peculiaridades de cada pessoa. Por exemplo, alguns pacientes tiram fotos do prato, né, da refeição e me mandam. O que eu vejo? Alguns, né, sempre usam um prato de porcelana, outros sempre um prato de vidro, outros sempre um prato raso. Alguns sempre têm aquele gosto de, por exemplo, almoçar comendo farofa junto com pimenta. Outros sempre gostam de almoçar com um pouquinho de azeite na comida, ou limão, né? Banana. Alguns gostam de uma textura um pouco mais sólida, outros não. E é interessante a gente ver, né, esses detalhes de cada um. Como que as decisões influenciam, né, o comportamento. Então, a pergunta é: como nós tomamos essas decisões sobre o que comer, da forma que comer? Somos mesmo o que comemos? Antes de responder essa pergunta, deixa eu puxar um comentário, esse último comentário ali que você fez. Porque a gente precisa entender, e nessa pergunta vai ficar mais claro, que, obviamente, a alimentação não é somente colocar a comida no prato, prestar atenção no que você está comendo, respirar, seja lá o que for. A alimentação está em volta de situações. O ambiente, estrutura, família, seja lá o que for que está em volta disso. Então, se seu pai, repito, te acorda que nem exército, a situação que está em volta do alimento também vai interferir. Então, claro, entender que esses pacientes, cada um tem seu jeito de comer, como eu tenho o meu jeito de comer, você tem o seu jeito de comer, peculiaridades específicas, também estão em volta nisso. Mas, respondendo sua pergunta, vamos lá. Vamos olhar o seguinte. A gente vai entender o ser humano como um ser biopsicossocial. Ou seja, nós temos uma base biológica, psicológica, social e também espiritual aqui. Coloca em parênteses, cada um acredita, pessoas não acreditam, enfim. Então, vou tentar olhar um pouco para isso. A nossa espécie evoluiu basicamente comendo de tudo. Isso foi um dos fatores que fez com que a gente estivesse aqui hoje. A gente conseguisse se alimentar de quase qualquer coisa em si. Claro que, por exemplo, crianças têm maior dificuldade de comer legumes, por exemplo, porque há um gosto mais amargo nos legumes. Evolutivamente, os legumes adquiriram esse gosto justamente para não serem comidos por todos os predadores e coisas do tipo. Leões não comem verduras, coisas do tipo. Então, a criança já vai ter essa tendência, quando menor, de sentir mais esse gosto amargo na comida. A gente pode entender também, biologicamente, que algumas pessoas têm uma tendência a sentir mais o amargo e outras menos. Tem pessoas que detestam qualquer comida amarga. Tem outras que amam. Eu amo comida amarga. Não gosto muito de comida doce. Para mim, é extremamente enjoativo. Algumas pessoas têm uma tendência genética ao doce. Claro, entender que a gente evoluiu até aqui, mas também entender que a evolução tecnológica e científica, incluindo a questão alimentar, possibilitou, então, a gente a ter mais especificidades dentro da alimentação. Seja o fast food, seja a possibilidade de, por exemplo,
a gente ter hoje luxo, porque no passado a gente morria de fome, paleolítico, a gente estava lutando só para não ser devorado, seja lá o quê, de poder escolher o que comer. Claro, eu já entro nesse detalhe aqui, numa questão social que é mais complicada. Então, eu posso olhar para a alimentação também, por exemplo, no sentido moral, religioso. Se eu pego a Semana Santa para os católicos, não vou consumir carne vermelha. O Shabá para os judeus, então na sexta-feira, toda aquela cerimônia sagrada. Vou na Índia, não vai ter um McDonald's com carne na Índia. Então, a alimentação aqui também está inclusa a uma ideia de purificação da coisa, no sentido moral em específico. A gente pode olhar para o sentido ideológico. Pessoas vegetarianas, veganas, têm um construto ideológico do porquê elas tomam essa decisão de não consumir carne, proteína, animal em si. Também eu vou entrar no fator cultural de tudo isso. A cultura atravessa tudo isso que a gente está falando. Posso entrar aqui também no fator, no Brasil principalmente, sociológico. Imagina o seguinte, se você me pergunta se nós somos o que comemos, eu te respondo, sim, é verdade. Nós somos o que comemos. Não vou entrar no âmbito moral aqui, mas tem gente... Foi no Rio de Janeiro que teve aquela cena na pandemia das pessoas assaltando carcaças de animais por fome. Sim. Sim. Elas são porque não tem. Tem pessoas que nem têm o que comer, especificamente. Então, essa pergunta no Brasil está muito em volta, com certeza, por uma questão social, desigualdade social. Então, eu te responderia que sim, nós somos o que comemos. Mas também essa questão de possibilidades. E dentro de um campo psicológico, nota, eu venho de família nordestina. Então, eu tenho toda uma questão com pimenta também, como você colocou ali, a farinha, sarapatel, torresmo. Talvez você não sei a origem dos pais, sei lá, do sul, você vai ter toda uma questão. Minha mãe é católica. Então, na Semana Santa tem toda uma tradição. Meus pais nunca acostumaram a comer muito café da manhã. Eu como café da manhã, mas eu aprendi a fazer isso. Então, são muitas variáveis socioeconômicas, culturais, psicológicas, que faz com que a gente tome essa decisão do que comer. É muito amplo. Não é tão simples assim. Sim, é muito interessante. Quando eu comecei a fazer o curso, né, de nutrição, eu começava a responder as minhas perguntas. Não sei se aconteceu isso com você, de ser cobaia de si mesmo. Acontece. Então, foi daí que eu surgi, né, com essa hipótese, né? O que será que faz com que eu não tome café da manhã? Então, eu tirei a questão das doenças, né, algo físico, dores. Não tem. Tirei as hipóteses de não ter apetite, porque eu tenho apetite, mas em algumas condições. Eu estou bem emocionalmente e consigo comer de forma que eu me sinto seguro também, né? Isso enquadra bastante em mim e em muitos pacientes também. Então, foi uma relação, né, de observações que eu consegui fazer, né, ao longo desses 3 anos, para mim mesmo, né, e para os pacientes. E, de fato, a psicologia está envolvida em praticamente 99,9% dos atendimentos. Sim, sim. Quando você vai reparando esse esquema comportamental que você está me dizendo sobre por que eu não tomo café da manhã, especificamente, e aí você começa a se questionar, se a gente for aprofundar de uma forma muito mais ampla aqui, a gente pode voltar até como foi a cultura que seu pai foi inserido para tomar café da manhã. Como era feito isso? Porque ele passou para você de alguma forma, de como ele poderia fazer isso. E como era introduzido esse alimento na mesa? De uma forma rápida, que nem você fala.
É uma decisão péssima, pais. Por favor, não insistam para seus filhos comerem coisas que eles não querem. Isso não vai funcionar. Pelo contrário, provavelmente eles vão ter raiva. E aí, quando eles estiverem mais na adolescência, começa toda aquela coisa de eu prefiro McDonald's e eu consigo esconder os legumes. Tende a não funcionar. É muito preocupante. Quando eu coloco lá a relação, essa que é uma folha em branco, mas eu costumo mostrar para os pacientes todos, ou pelo menos os principais legumes que existem. Aí do outro lado, né, as principais frutas que existem. Aí o paciente fala, eu vou colocar aqui só o que eu como. Então é uma lista, né, infindável, praticamente, né, 2 colunas. E o paciente fala, só como banana, só como laranja. As outras frutas não coloca na dieta. Os legumes, só como batata e só como cenoura. Mas a cenoura precisa estar no bolo, senão eu não como. Então, a gente vê esses reflexos, né, de, por que você não come jiló? Além de ser um alimento azedo, amargo, né, um sabor diferente, a minha família me obrigava a comer no almoço, eu não saía da mesa se não comesse esse alimento. Então, ficou na lembrança como algo nocivo, né, para essa pessoa. Então, o tratamento comigo visa justamente isso, diminuir a seletividade alimentar, seja qual o objetivo. Se é para emagrecimento, precisa comer mais legumes, mais frutas. Se é para ganho de peso e hipertrofia, também vai precisar. Se é para um tratamento de alguma patologia, hipertensão, diabetes, vai precisar também. Então, é bem interessante. E tem mais uma dúvida, doutor, que é em relação às emoções. Então, no início, você deu aquele exemplo, né, que eu achei bem legal, do garçom, né, chegando com algo assim, como se fosse um presente, né, e tirou lá, despertando uma emoção de surpresa, né, nas pessoas que estavam ali no restaurante, depois de alegria, né, para o seu colega, e uma emoção de nojo, né, para você, de repulsa. Então, a pergunta é justamente essa: como que as emoções vão agir na alimentação? Eu consigo, por exemplo, ter uma pessoa, um paciente que está alegre e comer de uma forma saudável, da mesma forma que eu consigo um paciente que está triste, chateado, às vezes com raiva, e comer de uma forma saudável também? Tá. Assim, primeiro vamos entender de uma maneira muito grossa. As emoções têm um complexo mecanismo. Complexo. Dá 3 lives só para falar disso. Mas, de uma certa forma, a emoção é uma reação a um estímulo externo ou interno. Ou seja, as emoções têm 3 funções, mas para a gente fica principalmente uma de importante. As emoções nos motivam a agir. Elas nos geram impulso. Exemplo. Maurício, estamos aqui conversando, e aí, do nada, aparece um tigre do seu lado. Qual seria a sua reação? Opa, Perdão, eu tenho desligado o microfone. Então, seria uma reação de susto, né, de surpresa, talvez até de medo. e o que você faria? Ou duas circunstâncias: ou ia me paralisar, não ia conseguir fazer nada, absolutamente nada, ou ia sair correndo. Perfeito. Se você vê um tigre, você vai ficar raciocinando a possibilidade, será que esse tigre é muito grande? Será que esse tigre é tão listrado? Será que é um tigre mesmo? Ou você só vai agir? Então, boa pergunta. Eu acho que nos primeiros segundos, aliás, milésimos de segundos, eu poderia ter, sim, esse pensamento, né, de será que é uma ilusão? Será que é uma miragem? Será que é uma ilusão de óptica? Sim, mas dependendo da resposta que tivesse nesses milésimos de segundo, acredito que será essas duas respostas. Se realmente eu identificar que eu estou de frente, né, em contato, sem nenhuma proteção, Uhum. então um tigre. Totalmente indefeso, Maurício, totalmente indefeso. O que eu quero dizer? A emoção serve para que você tenha impulsos de ação.
Porque, por exemplo, se aparece um tigre de fato na sua frente e você for raciocinar muito, você morreu. Ao longo da evolução, o que nosso espécie foi adquirindo? Certas reações impulsionais diante de situações. Um tigre, eu vou correr. Por exemplo, imagina que você está numa padaria, num belo domingo, paulistas, paulistano, a gente gosta bastante de padaria, e aí você está lá numa padaria e você pede uma coxinha. Você pediu uma coxinha, você está comendo, assistindo o jornal, e aí você percebe que tem alguma coisa estranha na sua boca. E aí você começa a puxar e você acha um verme na sua boca. E aí quando você olha para baixo, a coxinha inteira está com vermes. Você solta a coxinha e começa a cuspir. É um instinto. Não necessariamente você pensou, vou soltar a coxinha, agora eu vou cuspir. Não, é instintivo. Para a sobrevivência da espécie, a gente adquiriu esses impulsos aqui. Então, quando a gente está falando de impulsos de alimentação, é o seguinte. Se eu estou com emoção de tristeza, quais são os impulsos, quais são as tendências, as modificações fisiológicas que a tristeza produz em mim? Por exemplo, a tristeza vai abaixar a sua disposição, a sua temperatura corporal, vai te deixar mais introvertido. Para algumas pessoas, a tristeza vai aumentar o apetite, para outras vai diminuir o apetite. Cada organismo é um organismo. Isso vai variar de muitos fatores aqui. Então, se a pessoa está triste e ela tem uma redução fisiológica também da fome, é mais difícil que ela consiga se alimentar bem. Se eu pego uma pessoa com muita ansiedade, por exemplo, se você vê um tigre do seu lado, sabe aquela fala popular que você se defecou de medo? Ou você se mijou de medo? É verdade. Sim. O medo ele vai provocar o quê? Uma maior circulação de sangue para os membros, braço, perna, e vai fazer com que, se você estiver digerindo algo, o seu intestino possa, naquele momento, parar de fazer essa digestão, expelindo a comida para fora, como uma forma de sobreviver. Então, imagina como é que você... Algumas pessoas comem quando estão muito ansiosas, tá? E a gente entra em compulsão, mas aí já é uma outra coisa. Algumas pessoas não sentem a menor fome, justamente por conta da questão fisiológica. Mas, claro, tem um fator histórico. Então, as emoções também fazem com que eu não escolha o sushi, porque eu tenho nojo. Claro que eu me condicionei. Algum evento aconteceu na minha vida que eu tentei provar sushi e eu tentei mesmo, e não consegui. Realmente, para mim, é intragável essa coisa. Mas, para uma outra pessoa, é maravilhoso. Ela olha o sushi e ela tem alegria. Então, nota. Deixa eu pegar um exemplo. Quando eu olho uma acarajé, eu amo acarajé. Eu tenho um histórico familiar e de vida com acarajé. Eu tenho memórias. Tá? Dentro do nosso cérebro tem uma parte que a gente chama de hipocampo. O hipocampo ele é responsável por armazenar memórias afetivas. Isso tem a ver com alimentação. Que nem você traz o exemplo do seu pai, que nem eu faço o exemplo do sushi, do acarajé, seja lá o que for. Então, essas memórias gravadas no hipocampo vão levar uma tendência a que eu tenha certas reações impulsivas diante, novamente, aquela situação. Então, quando o café da manhã volta para você, você tem uma memória arquivada no seu hipocampo que aquilo é desconfortável. Então, isso gera medo, isso gera tristeza, seja lá o que for, e você, então, reage a essa situação. Mesmo que racionalmente você entenda que não, é importante tomar café, isso é fundamental, isso faz bem, seja lá o que for, mas você não consegue conter o comportamento porque você já tem uma padronização, um comportamento condicionado emocional dentro do seu hipocampo. E aí é o que você falou. Se a pessoa precisa comer mais frutas, vegetais, seja lá o que for. Eu pego um bolo de cenoura e com chocolate. Daqui a pouco eu tiro o chocolate. Aí daqui a pouco eu coloco uma outra coisa mais próxima à ideia da cenoura. E eu vou gradativamente fazendo isso. Por quê? Eu vou colocando outras memórias dentro desse hipocampo para que ela vá associando alguma outra emoção. Isso facilita, então, para que a pessoa consiga conter o impulso emocional e conseguir ter uma boa alimentação. Às vezes o impulso é ótimo, é muito positivo, às vezes é negativo. Mas se tiver uma intensidade emocional muito grande,
realmente é muito difícil você manter uma alimentação mais regrada, vou dizer assim. Sim, é fascinante, né? Uma das estratégias que mais dá certo é essa, né? Do caso do bolo, né? O paciente não come cenoura desde que ele não esteja no bolo. Então, fazer um bolo mais saudável, né? Um bolo fitness, um bolo light, reduzido em açúcar e gordura, mais de cenoura. Aí depois tentar aproveitar essa textura do bolo em algumas outras coisas. Por exemplo, uma torta que tenha pedaços de cenoura. Aí vai evoluindo, né, até que o alimento seja totalmente aceitável, ou, né, mais próximo de 100%, e assim vai indo. No caso do sushi, o que acontece? É um alimento que realmente pode ser desprezado. Desculpa o barulho, tá passando o carro da pamonha. Pamonha é bom. Estou ao vivo, né? Então, aí se for só a questão do peixe, né, vamos colocar aqui como no geral, não como peixes, tudo bem. Você pode continuar com outro grupo de alimentos que tenha proteína, que tenha ômega 3, e está tudo bem. Agora, se além do sushi, além de todos os peixes, além das carnes no geral e além das leguminosas, se não gostasse, aí sim a gente teria que trabalhar um por um. Por que você não gosta de sushi? Então, fazer toda aquela anamnese, não é o seu caso, mas se fosse um paciente que não come nenhum, né, ou a maioria dos alimentos que são proteicos, aí sim fazer uma investigação e trabalhar. Quando é um alimento só, ou no máximo três, tá bom, tá saudável. Pode passar a vida toda sem comer, né, que não vai desenvolver doença, nada do tipo. Sim. É interessante que você vai falando, porque assim, eu também posso entender pelo outro lado. O que você faz, a gente chama em cognitivo, e terapia comportamental também, de exposição. Você vai expondo gradativamente o paciente para que ele vá tendo outras interações e vá construindo, como eu falei, as memórias e a gente vai condicionando outro comportamento. O problema, e aí respondendo ainda mais a questão de perguntas de emoção, é que às vezes, por exemplo, não, um caso menos pesado. Imagina uma pessoa que detesta grãos, arroz e feijão, por exemplo. Ou detesta arroz e feijão. Ela experimentava arroz e feijão quando os pais estavam tendo discussões, se agredindo, seja lá o que for, de uma forma mais pesada. Então, ela começa a associar a ideia do arroz e feijão a isso. Então, às vezes, para a pessoa fazer essa aproximação do arroz e do feijão, especificamente, ela precisa antes elaborar certos pensamentos e crenças das situações que estão em volta da alimentação. Ou, por exemplo, alguém que não quer comer, e às vezes acontece, é difícil para mim comer sabendo que tem pessoas que estão passando fome. Por exemplo, esse pensamento. Ou eu me recuso a comer certos alimentos, só vou comer tal coisa porque tal pessoas não podem comer. Então aí a gente começa a entrar num campo aqui psicológico que está em volta das emoções, essas crenças, esses pensamentos que as pessoas fazem, que dificulta muito que a pessoa tenha uma alimentação. Que nem você usa o exemplo. Se a pessoa, por exemplo, eu não gosto de sushi, mas eu como o resto de carnes, todas aquelas coisas. Para mim, tá muito bem não comer sushi. Isso não vai acontecer, eu já tentei muito. Mas se de fato eu tenho uma dificuldade de comer um grande leque de frutas, verduras, vegetais, grãos, etc., eu vou ter problemas. E provavelmente o porquê, que nem você disse, eu não consigo comer esses alimentos, que vão me gerar prejuízos, provavelmente, se eu não comê-los. Aí a gente precisa investigar, porque provavelmente quando tem um leque muito grande disso, a gente tem um fator psicológico, comportamental, obviamente, bem mais arraigado ali. Às vezes os pais comiam de uma forma totalmente irregular pizza e toda aquela coisa e não ensinaram, não houve essa aproximação. Então essa, que nem você fala, reeducação alimentar. Aí já entra na sua área. Ah, sim. Então, voltando a uma das decisões. Então, eu sou vegetariano,
por diversas razões, e do tipo de alimento que eu não como, obviamente, né, as carnes, né, e os derivados, e do reino vegetal, né, os vegetais, eu não como uva passa. Agora, se for a uva in natura, o suco de uva, um doce de uva, aí eu comeria, né, aí eu gosto. Mas quando é a uva passa, não é um alimento assim intragável, como se fosse o sushi para você. Então, tem essas peculiaridades, né, de cada um e tá tudo bem, né? Agora, se fosse, né, um contexto maior, que é o caso dos grãos, você comentou, grãos gerais, né, todos os grãos. Aí, ver o que está acontecendo, descobrimos que é um trauma, né, da briga dos pais. Aí, nesse caso, fazer a reeducação alimentar junto, né, com um psicólogo para tentar reverter essa situação, né? Passar a comer grãos e ter as memórias, me corrija se eu estiver errado, e ter as memórias boas comendo os grãos. Teve a memória ruim, né, passado, e desenvolver as memórias boas. Uhum. Ressignificar memória antiga e produzir novas memórias, exato. E aí é um processo. Com certeza, dependendo, cada caso é um caso. Alguns casos são mais fáceis. E também, o mais importante, o quanto é importante para o paciente. Às vezes, para ele, você consegue explicar racionalmente, só que o paciente, não me importa. Aí é um pouco mais difícil. Mais as decisões, né, sempre envolvidas. Uhum. E voltando um pouco no tema da ansiedade, né, que você comentou que as pessoas tendem, né, quando estão ansiosas, ou não comer nada, perder a fome totalmente, a vontade de comer também, ou o oposto, né, causando aquela fome excessiva, por causa da compulsão alimentar. Então, tá chegando o Natal, as festas de final de ano, então qual a tendência? As mesas cheias de comidas, doces, salgados, tudo do Uva passa. mais saboroso, bonito, né? E as pessoas tendem, nessa época do ano, comer de forma demasiada. Eu já jantei, já almocei, mas tem a sobremesa ali. Aliás, né, tem várias sobremesas, vou experimentar uma por uma, porque tá aqui na mesa, é até, sei lá, algumas pessoas pensam que é uma desfeita, né, uma forma deselegante de não experimentar e tudo mais. Então, o que você diria nessa circunstância, né? Eu falei das festas de final do ano, que lembra um pouco, né, o comportamento compulsivo de alimentar. Você acha que tem que ter essas preocupações com vícios alimentares? E poderia dizer melhor o que é uma compulsão alimentar? Tá, vamos começar pela última. Um, Primeiro vamos entender o que eu tinha dito anteriormente, o impulso. O impulso é uma reação emocional que impulsiona você a tomar algum ato, alguma atitude. Todo mundo tem impulsos, senão a gente morria. E tem alguns impulsos que são bons, alguns impulsos que não são bons, mas não trazem um prejuízo, não é recorrente. Por exemplo, eu posso ir na feira comprar um pastel e falar, por que não dois? E aí eu falo, errei. Mas isso não traz nenhum prejuízo para mim, eu não repeti isso e tá tudo bem. Ou às vezes você pode comprar alguma coisa que você não precisava tanto. Ou aquele conjunto de livros que você falou, nossa, eu vou ler de começo ao fim. Você abriu o primeiro, tá na metade ali. Não funcionou também. Então, impulso é normal. Geralmente você vai ter um impulso, seja por uma questão de sobrevivência ou por reforços. Não vou entrar em demanda o que são reforços, mas basicamente eu gosto de sorvete, então comer sorvete é reforçador para mim. É bom, isso mantém o meu comportamento de comer o sorvete. Tá, Carlos, mas o que é uma compulsão? A gente entende compulsão quando os impulsos não são mais controláveis. Então a pessoa começa a ter vários atos impulsivos, as quais ela não consegue conter o comportamento e o impulso por meses, e isso vai gerando prejuízos significativos na vida da pessoa. Então, pensa alguém que tem compulsão por compras. Ela vai comprar muito, e isso vai gerar um rombo, vai deteriorar bastante a saúde financeira dela. E isso vai ter suas consequências, problemas de família, não ter dinheiro sempre é um problema.
em geral, né? Para a questão da alimentação. Então, bem, você recebe bastante isso, imagino eu, que a pessoa, ela tá, às vezes, tentando emagrecer. Ela é necessária por toda uma questão de saúde, etc. Ou porque ela deseja também, seja lá o que for, emagrecer. Só que ela não consegue conter o impulso de comer. O Natal, quando você traz, pode ser uma pessoa que já tem uma questão de compulsão. Imagine o seguinte, você tem uma compulsão alimentar, você já não consegue frear o seu impulso de parar de comer. Você está num ambiente a qual está todo mundo festejando, por vezes tem bebida alcoólica envolvida, o que já diminui a capacidade de você conter o seu impulso. O álcool diminui o controle. Obviamente, vê as pessoas bêbadas falando atrocidades, você não pode dirigir porque você já não tem controle, os seus reflexos diminuem. Então, o seu julgamento, o seu córtex pré-frontal já não tem a função executiva dele. E aí você tem um monte de gente bêbada, em geral, em casas, comendo muito e falando, não, come, é isso daí, o tio fala. É Natal, tem que aproveitar. Você começa a dieta em janeiro, tem que aproveitar o final do ano. Só mais um pavê, só mais um prato, só mais um churrasco, seja lá o que for. Então, você já tem um ambiente que propicia isso, ceia, momento de celebrar, de comer com as pessoas. Onde, em geral, não há um julgamento, porque todo mundo está comendo, em geral, não necessariamente, bastante. Tanto que imagino que em janeiro deva chegar uma demanda de pacientes para você dessas férias do final do ano ali. Uma tendência. Tem uma tendência. Então, há, de fato, um ambiente, uma questão social, uma questão cultural que propicia isso. Mas, olhando para a compulsão especificamente, a gente está falando de ansiedade e tudo mais, a compulsão tem um certo padrão, tá? O que acontece? A pessoa vai lá e come muito no Ano Novo. Se entupiu. Ela comeu muito. Ela tem uma compulsão alimentar, de fato. E aí ela começa a se sentir mal. Ela, nossa, eu errei, não deveria ter feito isso está errado, eu não devo comer certos alimentos. Então ela começa a fazer uma restrição alimentar. Então, não, eu não posso comer isso, eu não devo tomar isso, eu não devo fazer tal coisa, então vai restringindo. Depois, ela começa com comportamentos, entra mais em bulimia aqui, mas a compulsão pode acontecer dependendo, comportamentos purgativos. Ou vou para academia. E aí começa a correr na esteira, feito um hamster, absurdamente. Muito. E aí, o que isso vai gerando? Restrição, excesso de exercícios. Vai gerando fadiga, vai gerando ansiedade, vai gerando tristeza. E aí, o que ela faz como maneira compensatória? Porque se ela tem uma compulsão alimentar, de fato, ela tem mais apetite quando está triste ou ansiosa. Que ela aprendeu esse mecanismo. Aí ela vai lá e pensa, nossa, eu tô indo tão bem, eu fui essas 2 semanas, uma semana para academia, corri bastante, comi tudo que eu deveria comer e não comi o que eu não deveria comer, agora eu posso comer, né, um pouco. Aí ela começa, só que ela não consegue frear. E aí ela come 2 pizzas, por exemplo. E aí no outro dia ela se sente mal. E aí o que ela faz? Ela volta a restringir os alimentos, e aí volta a ter o comportamento, e ela fica nessa condição, nesse ciclo da compulsão. Então, então você vai entendendo que a ansiedade está em volta. Por quê? A ansiedade é medo, tá? Sempre que eu falo ansiedade, eu estou falando de medo. Sempre. A ansiedade gera desconforto físico. Você vai ter reações. Coração acelerar, respiração ofegante, tremores, suor, um mal-estar mais generalizado. Esse mal-estar, as pessoas às vezes não conseguem suportar. Intolerância ao mal-estar, intolerância ao estresse, intolerância e dificuldade de regular as emoções. Mas como as pessoas regulam isso, então, na compulsão? Através da comida. Porque a comida, de fato, principalmente carboidratos, você vai perceber que essa galera tem mais tendência a carboidratos. Doces, você vai ter carboidrato. Dentro dos doces vai virar glicose e rapidamente vai gerar dopamina no seu cérebro.
Então, a forma de regular as emoções que as pessoas têm é através do comportamento, da estratégia, da habilidade de comer. E resolve a curto prazo. Realmente é efetivo. Diminui a ansiedade e tudo mais. Só que a médio e longo prazo, a gente vai entendendo que isso não vai eliminar esse ciclo, vai manter e vai gerando prejuízos. Só que é difícil para a pessoa parar, porque ela precisa aprender primeiro a regular as emoções, aprender a tolerar o mal-estar das emoções, entender o que está gerando isso, gerar os novos comportamentos no meio disso. Então é difícil. Compulsão alimentar é muito difícil. E eu diria que é difícil também porque pensa uma pessoa que é dependente químico. Drogas, álcool, seja lá o que for. É diferente de comer. Porque você não precisa beber para viver, você não precisa consumir drogas para viver. Você precisa comer. Então sempre tacando isso. Você vai de carro, tem um comercial do fast food ali, no letreiro. Acho que seria mais isso. Sim. Uma coisa que é bem interessante que você comentou do carboidrato é exatamente isso. Os pacientes tendem a descontar naquilo que é mais saboroso. Então, dificilmente, né? Nossa, eu tive uma crise e comi 2 abóboras inteiras. Isso não existe, né? Não que seria bom, né? Tudo em excesso é prejudicial. Mas comparado a um bolo, aí comi 2 bolos inteiros, comi 2 potes de sorvete inteiros, seria muito mais benéfico, né? Os alimentos que são os vegetais, né? Abóbora, chuchu, né? Nossa, eu comi 10 chuchus porque eu não estava bem nesse dia. Então, se isso acontecesse, seria menos danoso, né, no quadro. É que é justamente por conta disso que você comentou, né, do ciclo do vício, né, da necessidade de comer junto com a vontade, né, do bem-estar, do prazer e tudo mais. E também tem os comportamentos purgati purgativos, é isso? Tá, sim. Deixa eu só E, responder o que você falou, que eu já entro nesses purgativos aqui. Porque tá. assim, pensa comigo o seguinte. O porquê carboidratos? Tem toda a questão de dopamina. Mas ainda assim, se você chega num nível muito grande de compulsão alimentar, e a pessoa às vezes não tem necessariamente carboidrato, ela vai comer qualquer coisa. E aí a gente já entende que é algo mais acentuado. Então, por que as pessoas gostam de doce? Por quê? Porque o gosto é bom? Tá, mas o porquê este gosto é bom? Se você pega pessoas que têm dependência, às vezes, de medicação, a medicação é amarga, mas ela ama aquele gosto de medicação na boca dela. Por quê? Porque está condicionado que aquilo é algo positivo para ela. Então, o doce, ele tende a ser comido porque justamente ele gera uma bomba dentro de você de dopamina. E isso faz você associar isso ao bom. Por isso que é mais difícil. Cada pessoa é uma, tá? Várias situações aqui no contexto, não é só químico a coisa. Tem mais dificuldade do que geló. Eu nunca conheci alguém que tem compulsão por geló. Sim. É verdade, eu também nunca. Talvez encontre um dia, né? Será mais saudável do que o outro, mas mesmo assim, né, precisará de um tratamento. Interessante. Aí dos comportamentos que vai, né, da compulsão alimentar, tem Purgativo. aquele quadro de, por exemplo, tomar laxativos, produzir, né, aquelas crises de vômito, né, induzir o vômito, e também aqueles da academia, né, do suor em excesso, sim, é bem interessante. E você me fez lembrar um caso de uma paciente que ela comentou que ela consumiu o alimento dentro do banheiro, porque ali era um lugar seguro para ela. Então, é um caso, assim, bem extremo, né, que eu fiz a avaliação dela, nunca mais voltou, né, ela passou só uma vez. Até hoje eu não sei como ela está, mas ela precisava sim muito, né, do psicólogo, tratamento assim multidisciplinar, né, para reverter essa situação. Não sei se tinha algum transtorno alimentar, porque as informações foram mínimas, né, que ela passou.
acredito que hoje seja melhor. É interessante a gente ver esses extremos, né, de que um trauma pode provocar na alimentação e os cuidados, né, que a gente precisa ter. Sim. E, por exemplo, quando a gente fala de comportamentos purgativos, é muito importante a gente deixar algo muito claro. É ineficiente. O que eu quero dizer? Se você consome laxante, o laxante, ele não retira, vamos dizer, as calorias. Ele vai retirar o líquido. Você vai desidratar. Você tira nutrientes, não peso. Não é funcional você fazer isso. Questão purgativa, quase a mesma coisa. E o pior, a questão de vômito, perdão, quase a mesma coisa. Mas o pior aqui também é, a pessoa pensa, então eu vou comer tudo que eu vou vomitar depois. Só que ela vai vomitar também a parte da bile. E às vezes não sai tudo ali. O corpo absorve para que ela consiga vomitar. Também não é funcional fazer isso. Enema, da mesma forma. Pessoas passam enema em certos graus, em certo grau. Também não funcionou. Seu corpo absorveu. Isso. Já foi. Questão de exercícios. Qual é o problema? Lesão. Em geral, as pessoas vão ter lesão e aí elas não conseguem fazer exercício. E aí o que acontece? Você não faz exercício, você tende a ganhar mais, ainda mais pela questão de compulsão, e a pessoa fala, tô machucado mesmo, que se dane, esse daí não vai mudar nada. Então, são estratégias comportamentais, habilidades que não são adaptativas. Elas pioram, porque dá uma falsa impressão de que aquilo ali vai resolver. Só que a médio e longo prazo não vai adiantar nada, vai só piorar. Então, aí a gente já entra, em geral, em bulimia nervosa aqui. Que você vai ter esse quadro de compulsão depois de restrição em sequência. É bem delicado. É bem delicado o caso assim. Transtornos alimentares são bem delicados, são bem difíceis. Bem difíceis. E até para identificar, pelo menos para a pessoa, né, reconhecer que realmente é um transtorno. Porque ela está lá tão acostumada, né, para ela é tão comum, né, que ela pensa ser normal. Então, eu tive dificuldade, sim, vou confessar, para convencer, né, de uma forma científica, de uma forma profissional, que realmente estava errado ali. E não consegui com um sucesso assim imediato. Lógico, se tivesse novas oportunidades, provavelmente ela conseguiria identificar esse transtorno alimentar, né, e resolveria, assim como outros pacientes que tendem, né, a ter algum transtorno alimentar. Eu vejo principalmente nessa questão, é porque racionalmente eles até podem entender que não é ok. Claro, porque se você tomar laxante, essas coisas, você consegue ver que o amiguinho do lado não está fazendo isso. Racionalmente a pessoa entende. Só que o medo de que aconteça o que ela entende que vai ser o pior, por exemplo, engordar, qual é a consequência disso especificamente, que ela entende? Muitas vezes vai estar basicamente o seguinte, a pessoa entende a questão do peso e da forma corporal também como um indicativo de capacidade e sucesso. Então, está relacionado aquilo ali. Então, vou colocar de maneira racional para a pessoa o que a pessoa tende a fazer. Não vou parar de fazer isso. Porque se eu parar de fazer isso, quer dizer que eu vou fracassar, quer dizer que eu sou um fracasso na vida. E é intolerável isso para a pessoa. Então, é fazer um manejo de uma forma, porque as pessoas tendem a ser mais evitativas. Elas tendem, em geral, a, às vezes, evitar o tratamento, não querer mexer nisso. Porque tem medo. Se você mexe, então eu vou mudar, significa então que eu vou engordar, significa tal coisa. Então, são pacientes muito delicados, tem que fazer um vínculo muito bom e com toda uma sutileza e entendendo só conseguir juntar de uma certa forma emocional e racional, ativar o que gera essa crença que a pessoa está fazendo a respeito para que se vá trabalhando em cima. São casos difíceis, mas é legal. É muito interessante, né? Eu acho que a gente falou o que tinha para falar, né? Combinado. Pena que não dá para ver os comentários aqui, né? Uma live que a gente fez em uma plataforma um pouco diferente, mas gostei que a qualidade ficou boa do vídeo, vou adotar, usar mais vezes.
Perfeito. No improviso E, sobre algo. sim. Por mais que não tenha ninguém assistindo nesse exato momento, eu queria deixar mensagem, né? Que se tiver alguma pessoa assistindo, seja o horário que for, né, que a gente postar, mande mensagem, né, na conta aqui que vai ser a minha que eu vou compartilhar, do Dr. Carlos também. Tem um e-mail, né? Eu vou deixar embaixo, do Dr. Carlos. Se ele permitir, eu posso deixar o celular também. E busquem ajuda, independente da condição que seja. Se a gente não comentou, né? Às vezes é um pouco mais delicado, né? A gente consegue ajudar. Exato. E outra coisa, por exemplo, se você trabalha com questão de compulsão, é preciso trabalhar com nutricionista. Porque eu não tenho informação nenhuma, eu não sei a outra área. É quase como se você fizesse um mapa e eu preciso, junto com o paciente, seguir esse mapa. Você me norteia para que eu consiga seguir isso. Então, é fundamental. Caso você tenha algumas questões, procure ajuda. E geralmente vai ser de ajuda multidisciplinar. É fundamental. Sim. Legal, Porque a gente vê o corpo como um todo, né? Tudo bem. Tá com dores alguma condição no coração. Vai precisar de um médico especialista, cardiologista. Se estiver lá, o que mais? Com dores nas pernas, né? Nas articulações, vai precisar de um ortopedista. Nos dentes, um dentista. Tem sim cada especialista, mas se enxerguem como um ser único. Poxa, se tivesse os médicos todos envolvidos diante de mim, de uma vez só, né, o mais próximo disso, para resolver tudo que precisa resolver. Que às vezes pensa que é alguma coisa só de um nutricionista, ou só de um psicólogo, ou só de um médico, e na verdade não. O profissional vai fazer ali o que tiver ao alcance para ajudar. Vai passar o conhecimento que sabe de diferentes áreas. Né? O Dr. Carlos, por exemplo, eu acredito que estudou um pouco de nutrição na faculdade, assim como eu tive uma disciplina que durou 2 meses, foi 2 meses ou 4 meses, falando de psicologia, mas o que são 4 meses, né? Se a gente levar em consideração que era 1, 2 horas por semana. Então, basicamente nada. Eu entendo um pouco do comportamento, mas não tanto quanto o Dr. Carlos. Então, se a gente conseguir unir, né, esses conhecimentos, o tratamento de qualquer indivíduo será muito melhor, muito mais satisfatório e muito mais rápido. perfeito, perfeito. Concordo, concordo com você. E acho que é isso. Você falou, não tive nutrição na faculdade, não tivemos, dá. Nada? Nada, a gente não tem. Geralmente, curso como publicidade, nutrição, vocês têm psicologia comportamental. Geralmente é isso, a gente não tem nutrição. O que eu aprendo mais é porque eu trabalhar às vezes com questão de dependências químicas, você vai aprendendo, você vai entendendo um pouco nessa linha. Então é disso, eu não me meto, eu, com certeza não me meto nessa área. Fica para você. Ela Ah, não é para mim. obrigado. É uma área que eu gosto bastante, né? Sempre se aprimorando. Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Você tem alguma mensagem final para deixar? Acho não. Meu WhatsApp profissional vai estar linkado, eu passo para o Maurício, ele linka aqui embaixo. Também o meu e-mail, caso queiram entrar em contato, tirar dúvida, qualquer questão, estou à disposição de vocês. Foi um prazer estar aqui conversando com você, Maurício, batendo esse papo, que eu acho bastante interessante, é mais solto. Eu também agradeço imensamente, Dr. Carlos. E muito obrigado a todos, né, que assistiram até o final. Como eu disse, como dissemos, né, qualquer dúvida, mande mensagem, nos procure. E até a próxima live. Né? Quando é live ou gravação, agora me confundi. Os dois. Se vocês Só tiverem alguma sugestão de tema, né, que a gente possa fazer